O que faz um psicólogo na cena do parto? Será que o psicólogo faz parte da equipe ou ele entra como acompanhante? Toda gestante precisa de um psicólogo na hora do parto? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a atuação do psicólogo na cena do parto. Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou Jéssica Castro. Eu sou Sara Stephanie. E eu, Rafael Schiavo. Muitos de vocês apresentam dúvidas a respeito da atuação do psicólogo perinatal no parto. Vocês perguntam, por que o psicólogo precisa saber da psicologia no parto? Por que o psicólogo perinatal será que ele consegue trabalhar com a prevenção da violência obstétrica? Então, atendendo ao pedido de vocês, no episódio de hoje, vocês vão sair daqui sabendo como atuar com segurança no parto. Então fique aqui até o final da live para você aprender e tirar toda essa insegurança, tirando suas dúvidas, tá? Deixe suas dúvidas aqui pra gente no Instagram ou no YouTube para a gente poder tirar todas elas hoje. Jéssica, vamos à primeira pergunta? Vamos lá. Rafa, existe então um psicólogo que trabalha na cena do parto? Show! E aí, psicólogo, o que você acha? Existe ou não psicólogo que trabalha aí na cena de parto? Vamos lá. Geralmente, os psicólogos que trabalham na cena do parto são psicólogos que trabalham no hospital, psicólogo hospitalar, na área de obstetrícia, na área de maternidade. Então, aí já vem uma resposta. Sim, o psicólogo pode trabalhar na cena de parto. Só que é bem diferente a gente ter psicólogos hospitalares atuando na cena de parto e psicólogos hospitalares com conhecimento da psicologia do parto trabalhando na cena de parto. Então, somente o fato da pessoa, do psicólogo, trabalhar na cena de parto não significa que ele conhece a psicologia do parto. Um conhecimento extremamente importante para quem vai trabalhar neste momento, porque a gente precisa saber exatamente qual é o papel do psicólogo. Às vezes, até existe o psicólogo hospitalar que trabalha no pré-parto, mas nem sabe que pode e deveria entrar também ali como psicólogo, não como acompanhante, mas como um profissional ali na cena de parto. Então, sim, é possível, tá? Certa vez eu fui para um congresso de psicologia. E assim, ó, quando eu ia para congresso de psicologia geral, eu sempre tentava buscar ali palestras, simpósios, apresentações que fossem abordar alguma coisa a respeito de gestação, parto e pós-parto. E eu lembro que tinha um caso lá que era para apresentar alguma coisa de prematuridade, eu não me lembro ao certo agora, faz muitos anos isso, já deve fazer 10 anos, isso acho que deve ter sido em 2012, a gente já está em 2022, então isso já deve ter 10 anos, mas eu me lembro claramente que a palestrante, ela meio que defendia, meio que incentivava ali, claro que de forma não incisiva, não era isso, a militância dela não era essa, mas ficava muito claro de forma inapropriada na fala da palestrante a defesa da cesárea sem ser indicada, tá? Era como se a cesárea fosse um processo normal. Então, ela ia dando aquela palestra e falando da cesárea, sem um julgamento, sem uma análise do quanto que a cesárea desnecessária poderia ser prejudicial, tá? Para o desenvolvimento da criança, para a saúde mental dessa mulher no pós-parto, né? Sem relacionar a violência obstétrica que essa mulher estava passando, por não ser uma cesárea indicada. E aquela palestra ia me incomodando tanto. E eu lembro que nesse ano eu tinha levado os meus alunos para esse congresso. É um congresso muito famoso no Brasil, e eu tinha levado algumas das minhas alunas de graduação, até porque elas iam apresentar trabalho delas, né, de TCC, ali no evento. E eu fiquei assim, tipo, eu não conseguia mais ficar ali dentro, de tanto absurdo que aquela palestrante estava, sabe? E isso é uma responsabilidade muito grande, porque quando você assume a posição de palestrante, você
está influenciando pessoas. Em um congresso, você está levando conhecimento. E ali ficou claro para mim o quanto que psicólogos estão carentes do conhecimento da psicologia do parto. Aceitaram a palestra dela, né? Porque para aceitar a palestra passa, né? Por uma avaliação ali, né? De profissionais que vão aceitar ou não que aquele profissional ministre uma palestra ali no evento. Tá? Era um evento muito grande, ela não foi convidada para ser palestrante, tá? Ela mandou uma proposta e aquela proposta foi aceita. Então, assim, eu fiquei assustada, né? Eu sempre soube que os psicólogos não têm conhecimento de psicologia do parto, mas neste nível, né, de ter uma pessoa ali na frente falando de coisas que claramente ela não sabia, psicologia perinatal, claramente ela não tinha informação nenhuma. Foi bem significativo para mim. Então, eu me lembro muito bem disso. Então, eu reforço: psicólogos podem sim estar na cena de parto. No entanto, é preciso também ter conhecimento sobre psicologia do parto. Não basta ser só psicólogo hospitalar para ter conhecimento. Tá? Então, inclusive, muitos psicólogos hospitalares que atuam aí no setor de obstetrícia, de maternidade, sem conhecimento, acabam tendo algum tipo de conduta e comportamento que pode, inclusive, ser um fator de risco para problemas de saúde mental no pós-parto. Tá? Quando você está conivente ali com a violência obstétrica, porque você também não percebe que o que está acontecendo ali é uma violência obstétrica. Quando você faz parte daquele grupo de assistência ao parto, que não são humanizados, né? Não trabalham com um parto humanizado, por exemplo, nesse sentido, no sentido da palavra mesmo, do que significa um parto humanizado, quando os profissionais não têm, não que eles não sejam humanizados, né? Eles estão ali tentando fazer o melhor, tá? É uma equipe que está tentando fazer o melhor. É uma equipe que está disposta a ajudar, mas é uma equipe disposta a ajudar sem conhecimento científico, sem embasamento das evidências de ponta que nós temos hoje sobre o que é ou não violência obstétrica. Então, você acaba fazendo ali alguns comportamentos que podem trazer prejuízos para o pós-parto, simplesmente pelo fato de você não saber, né, quais são as ações que já estão consolidadas, né, pelas evidências científicas sobre o que é ou não uma violência obstétrica, por exemplo, tá? Não é uma violência obstétrica intencional, não parte dos profissionais a intenção de realizar uma violência obstétrica, mas pela desinformação, tá? Por fazer as coisas no piloto automático, acabam, sim, realizando práticas não baseadas em evidências, e práticas não baseadas em evidências podem ser, sim, considerada violência obstétrica, por exemplo. Tá? Então, é importante que a gente conheça, principalmente se a gente vai atuar enquanto psicólogo, psicóloga, na cena de parto, é extremamente importante que a gente tenha conhecimento, sim, em psicologia perinatal e principalmente sobre a psicologia do parto. Existe conhecimento produzido sobre psicologia do parto, gente. Muitos conhecimentos, tá? A gente tem vários livros aí, inclusive, que eles vão abordar, né, as questões da perinatalidade. Então, eles vão apresentar as questões da psicologia da gestação, parto e pós-parto. Então, aparece ali a psicologia do parto, por exemplo. E é extremamente importante que quem vai atuar, né, dentro do hospital, ou mesmo psicólogo clínico que vá para o hospital para atuar ali com aquela cliente em específico na cena de parto, é extremamente importante que tenha esse conhecimento, tá? E aí você pode estar se perguntando: entendi, então, que tem psicólogo que trabalha na cena do parto, mas então são só os psicólogos hospitalares que podem atuar na cena de parto? E aí eu te respondo: não são só os psicólogos hospitalares que atuam ou podem atuar na cena de parto,
tá? Acontece que outros psicólogos que trabalham em outros campos podem também ir para a cena de parto. Então, por exemplo, o psicólogo perinatal que atende na clínica, mas que seja um psicólogo perinatal, que tenha conhecimento nessa área, tá? Que trabalha, então, na clínica, atendendo a gestante, por exemplo, pode ser que ali, durante a sessão, apareça alguma queixa, alguma demanda que o psicólogo sinta e observe que vai ser muito importante ele estar na cena de parto, tá? Vamos supor que é uma cliente que de repente vai colocar o bebê para adoção, procurou terapia e tal para colocar o bebê para adoção, vai fazer a entrega legal, e para ela tá difícil a situação, mas é a única forma que ela encontra e tal, alguma coisa nesse sentido, ela não vai ficar mesmo com o bebê, ela vai colocar. Então, quer dizer, você, enquanto psicólogo clínico, você percebe que seria muito importante você estar com ela neste momento da cena do parto. Tá? É muito importante que você esteja lá na cena de parto. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato com o hospital, vai fazer uma cartinha enquanto psicóloga perinatal, não contando o caso dela, algo assim, mas sim dizendo, olha, como ela já entrou em contato aí com vocês, né? Já informou que ela vai fazer a entrega legal. Então, eu enquanto psicóloga, gostaria de estar presente para poder acolher o luto dessa mulher, né? Poder acolher aí as emoções dela neste momento. Tá? Então, você faz ali uma carta para o hospital explicando a necessidade. Faz uma carta para o próprio obstetra, né? Responsável ali pelo parto dessa mulher, né? Tudo encaminhando, tudo certinho. O hospital, ele é obrigado a aceitar? Não, não é obrigado a aceitar. O médico é obrigado a aceitar? Não, não é. Então, você vai ter que contar com a sorte, né, de pegar um hospital e profissionais humanizados, qualificados, tá? Porque, infelizmente, a gente sabe que podem existir hospitais e profissionais não humanizados, né, que vão até pensar, se ela vai colocar para adoção, ela que se lasque, né? Essa mulher é má. Vamos até fazer ela sofrer aqui na hora do parto. Pode existir isso? Pode existir isso. Então, podem negar o seu pedido? Podem negar. A gente não tem nada que garanta. Mas vão existir hospitais e profissionais mais humanizados que vão olhar e vão perceber a necessidade e vão aceitar, tá? Que você entre ali na cena de parto, por exemplo. Então, sim, mesmo se você atende na clínica, você pode estar na cena de parto dependendo do caso, dependendo da situação. Se você avaliar que é importante você estar ali, você consegue estar ali, né, fazendo aí uma carta, telefonando, entrando em contato pessoalmente com o hospital, com os profissionais, por exemplo, tá? Um psicólogo da saúde pública, pode ser que ele também veja a necessidade de estar com a cliente dele na cena de parto. Tá? Não é o papel do psicólogo da saúde que atende gestante estar lá no hospital na cena de parto, não é. Mas pode ser que ele perceba e sinta essa necessidade, dependendo de como está, né, a conversa dele ali com a cliente dele no serviço de saúde público. Então, esse psicólogo da saúde pública pode também ir lá falar com o hospital, por exemplo, e entrar nessa cena. Então, não é só o psicólogo hospitalar, tá bom? Nós, psicólogos de outros campos, também podemos, psicoterapeutas também podemos, né, de acordo com embasamento científico, mostrar para a equipe de assistência ao parto dessa nossa necessidade, ok? E, Rafa, por que a psicologia, porque os psicólogos precisam saber sobre a psicologia do parto? Psi, se você recebesse hoje na sua clínica uma gestante com alta ansiedade, com medo do parto, você saberia atender com segurança essa cliente? O que você sabe, baseado em evidências científicas sobre a psicologia do parto, sobre como diminuir a ansiedade de mulheres, né, gestantes aí no caso? O que você sabe sobre psicologia do parto?
ter passado por um parto não equivale a conhecimento científico. Isso é importante eu dizer também. Porque, às vezes, o psicólogo, enquanto eu estou fazendo essas perguntas aí, para quem está assistindo, pode pensar, eu já passei pelo parto, né? Então, eu sei como é que é isso. Então, já vou logo dizendo que ter passado pela experiência não equivale a conhecimento científico, tá? A sua experiência é a sua experiência, porque aqui, às vezes, no Mater Online, eu vejo alguns psicólogos respondendo, eu tive cesárea e foi muito bom, foi uma bênção, né, na minha vida. Legal, que bom que foi uma bênção na sua vida. Eu não estou conversando com você enquanto mãe. Eu não estou conversando com você enquanto pessoa, né? Fulano de tal. Eu estou conversando com você como psicólogo, como psicóloga, como profissional. Então, aqui, a gente deve lembrar você que a sua experiência pertence a você e não a todos os outros seres humanos do planeta. Né? A experiência que você teve é singular, é subjetiva, é ímpar, é sua. Aqui neste canal, eu ensino a psicólogos e outros profissionais a terem conhecimento científico para lidar com as situações. Então, quando eu pergunto para você, o que você faria com uma mulher com alta ansiedade que te procura, e a alta ansiedade é a queixa, medo do parto, você estaria preparada? Ou você atenderia da mesma forma que você se sentiu? Eu me senti com muito medo do parto também. Então, eu sei como ela está se sentindo, porque eu também senti medo do parto, passei pelo parto, deu tudo certo. Então, eu sei como ela está se sentindo, então eu vou atender ela. Porque se for nesse sentido, não rola. Não rola. A gente não pode atender os nossos clientes baseado na nossa experiência de vida. A gente tem que oferecer para os nossos clientes um atendimento baseado em evidências científicas. Então, você ter passado pelo parto não basta. Você precisa, sim, ter conhecimento científico, tá? E a partir do conhecimento da psicologia perinatal, você vai conhecer a psicologia do parto. E ao você ter informações de psicologia do parto, você vai ter muito mais segurança e passar muito mais segurança para sua cliente, mostrando que ali você não está tratando o caso dela como se fosse algo que você passou. Mas você está atendendo o caso dela baseado em conhecimento sobre psicologia do parto. Você consegue nomear as coisas. Consegue explicar, né, por que uma coisa está acontecendo ou não. Você consegue entender. Então, você tem muito mais segurança e passa muito mais segurança para o seu cliente também, tá? A queixa do medo do parto é extremamente comum na clínica perinatal. Então, se você é psicoterapeuta, é psicólogo e vai atender na clínica perinatal, saiba que a gestante, em algum momento, ela vai relatar o medo do parto, tá? Principalmente se é a primeira gestação, porque a gente criou uma cultura, né, do medo do parto. Então, as mulheres, elas têm muito medo. Sempre existe uma história de terror que é contada para uma gestante. Porque eu conheço alguém que quando foi parir aconteceu isso, isso, isso e aquilo. E aí começa só a aumentar ainda mais a ansiedade e o medo daquela mulher, tá? Então, a gente precisa já saber que o medo do parto vai aparecer na fala dessas mulheres de alguma forma. Um dos principais medos, tá, de uma gestante, pesquisas já feitas mostram que um dos principais medos é o medo do parto, porque tem muita coisa no parto, né? É o medo da dor do parto, é o medo de sofrer violência obstétrica, é o medo de morrer no parto, o medo de que o bebê morra no parto, percebe? Então, são vários os medos ao entorno, né, do parto. E sim, mulheres podem apresentar alta ansiedade durante a gestação só com o medo do parto. E existe, inclusive, um transtorno de ansiedade, não é? Tem mulheres que vão apresentar alta ansiedade, mas tem mulheres que vão apresentar transtorno de ansiedade em relação a medo de parto. E existe um nome para esse transtorno de ansiedade, é uma ansiedade específica, né?
do medo da gestação e do parto. Como que é chamada, né, esse medo irracional, que chega a ser um transtorno mental? Ele se chama tocofobia, tá? Se você ainda não ouviu falar em tocofobia, existe esse transtorno mental. É um medo irracional. A mulher, ela fica extremamente apavorada, em pânico, só de imaginar, tá? E olha só, se ela tá na sua clínica, essa é uma possível queixa para que você mande uma cartinha lá para o hospital, para o obstetra, informando que você precisa estar ali na cena do parto, porque corre sério risco da mulher surtar ali na cena de parto, tá? Por conta dessa tocofobia. Então, é um medo excessivo. E claro que com a terapia a gente pode trabalhar com a dessensibilização sistemática, né? Colocando essa mulher para imaginar a cena de parto e vai trabalhando questões de respiração para diminuir essa ansiedade, para que ela não surte de fato na hora que ela for parir de verdade, né? Então, para que o surto não aconteça. Então, eu consigo ir trabalhando durante a gestação. Mas é óbvio que a minha presença lá facilita. E lembrando que a presença do psicólogo não substitui a presença da doula. Isso é importantíssimo. O psicólogo perinatal, ele não existe para roubar o emprego da doula. São coisas diferentes. Uma doula, ela não é psicóloga, tá? Pode até ser, algumas pessoas são doulas e psicólogas, mas você não precisa de formação em psicologia para ser doula. Portanto, o psicólogo na cena de parto não tem função de doula, mas tem função de psicólogo, de psicóloga, de psicoterapeuta, tá? É uma outra função. E também não substitui o acompanhante. Você não entra como acompanhante. Você entra como um profissional necessário naquela cena de parto, tá? Isso é importante dizer para vocês também. Então, saber como orientar as questões de parto pode ajudar a diminuir a ansiedade dessas mulheres, tá? Então, vamos supor que ela não tem tocofobia, mas ela está com um medo muito excessivo, né? Muito alto do parto, no sentido de, ai meu Deus, né? Será que, e se eu for para cesárea? Ai meu Deus, eu tenho medo do parto normal. São vários os medos que ela pode apresentar ali. E você tendo conhecimento da psicologia perinatal, da psicologia do parto, você consegue orientar essa mulher. E às vezes a orientação é a intervenção psicoterapêutica necessária. Porque aquela mulher, ela só está apresentando alta ansiedade por falta de informação, de orientação. E você dominando o assunto, você consegue passar a informação e a orientação que ela precisa escutar para diminuir a ansiedade dela. Percebe? Então, se você vai trabalhar isso com psicoterapia, tentando achar se foi com os pais, o que foi que aconteceu, trabalhar reforço, extinguir comportamento, sei lá o que, se você for ficar tentando psicologizar o negócio ali, pode ser que você não tenha sucesso. Porque você está baseado na sua abordagem, porque você está baseado naquilo que você imagina e não está baseado em conhecimento científico, em evidências, em conhecimento já produzido sobre psicologia do parto. Quando você tem conhecimento de psicologia do parto somado à sua abordagem, potencializou. Porque você não vai só apenas utilizar da sua abordagem para fazer as análises e intervenções, mas do conhecimento da psicologia do parto também. Potencializa ainda mais, você consegue ajudar mais e melhor a sua cliente, percebe? Então, é possível, às vezes, só com orientação a gente conseguir reduzir a ansiedade dessas mulheres. E é importante a gente diminuir, inclusive, a ansiedade de mulheres a respeito do parto, para que a gente possa prevenir nascimento prematuro. Uma mulher muito ansiosa, com muito estresse durante esse período, né, de gestação, com medo do que pode acontecer lá na frente, isso num nível muito alto, e se você não consegue trabalhar, se você não tem conhecimento de psicologia perinatal, se você não tem conhecimento de psicologia do parto, e de fato, então, não consegue ajudar essa mulher da forma que ela precisa, aumentam as chances dela vir a ter um nascimento prematuro, tá? O cortisol excessivo na corrente sanguínea de uma mulher grávida, crônico, aumentam as chances da mulher vir a ter um parto prematuro,
Então, mesmo a mulher passando por psicoterapia, ela pode ter um parto prematuro, Rafaela, se for por um psicólogo sem esses conhecimentos importantes que mostram onde atuar, como atuar, por que atuar, quando atuar, sim. Mesmo ela estando em psicoterapia, aumentam as chances de ter um parto prematuro. Daí vem a grande importância de quem vai atender essa demanda ter esse conhecimento específico. Até para ajudar a prevenir um nascimento prematuro. E aí você pode estar se perguntando, nossa, eu estou entendendo tudo que você está falando, Rafa, mas aonde que eu vou adquirir conhecimento sobre psicologia do parto? Como é que eu faço, então, para saber sobre psicologia do parto? Eu sou uma psicóloga hospitalar, eu preciso, agora eu entendi que eu preciso desse conhecimento. Aí eu estou com uma queixa realmente de uma mulher na minha clínica com alta ansiedade, né? E agora eu estou percebendo que eu preciso. Como que eu vou ter esse conhecimento, Rafaela? No nosso mini curso de psicologia perinatal e da parentalidade. Por isso que você tem que garantir a sua vaga gratuita, você não vai pagar nada. De qualquer lugar dentro ou fora do Brasil, você vai poder acessar na sua hora, tá? As aulas são gravadas, então você pode assistir manhã, tarde, noite, o horário que você quiser. É lá que você vai aprender. É lá que você vai receber conhecimento gratuito, de qualidade, importante, para você se sentir mais segura sobre o que fazer nos atendimentos às mulheres gestantes, né? A respeito do medo do parto e coisas assim. Então, marca aí na sua agenda. Se você já fez a sua inscrição, parabéns. E não perca por nada. Não perca por nada, porque desse conhecimento depende, inclusive, a excelência do atendimento que você vai oferecer para os seus clientes que vão te buscar no hospital, na unidade básica de saúde, na clínica. Tá? Independente de qual abordagem você trabalha. Então, é extremamente importante que você, sim, participe do nosso mini curso de Psicologia Perinatal e da Parentalidade, para você até saber como, né, onde buscar e obter conhecimentos de psicologia do parto. O Rafa, e o psicólogo, ele pode trabalhar na prevenção de violência obstétrica? Muitos psicólogos não sabem que podemos orientar mulheres para prevenir a violência obstétrica. E outros psicólogos nem mesmo sabem direito o que é violência obstétrica, tá? Então, o que acontece? Alguns profissionais, alguns psicólogos acham, né, que psicologia, que parto é coisa para enfermeiro, é coisa para médico, que não diz respeito ao psicólogo, né? E acaba ficando alienado a essa questão, acaba nem sabendo que existe psicologia, né? Conhecimento científico produzido para psicólogos a respeito do parto, tá? Então, nós podemos sim trabalhar na prevenção de violência obstétrica, gente. E nós podemos trabalhar, né, em 3 formatos. O psicólogo, ele pode trabalhar no acolhimento, ele pode trabalhar na orientação e ele pode trabalhar na psicoterapia, tá? Acolhimento, orientação e psicoterapia. E aí isso me faz lembrar de uma vez, há muitos anos atrás, muito mais do que 10 anos, já deve fazer uns 12 anos atrás, mais ou menos. Eu tinha acabado de me formar. Durante a graduação, eu fui para muitos congressos apresentar muitos trabalhos, né, relacionados aí à gestação, parto e pós-parto, sabe? Então, quando eu terminei a minha graduação, logo lá no primeiro ano, eu já fui fazer mestrado e continuava, né, empolgada, igual teu hoje, né? Para falar dessas questões. Eu me empolgo muito para falar sobre as questões da psicologia, né? De gestação, parto e pós-parto. E eu discutindo com as minhas amigas a importância do parto normal, né? Para a saúde mental da mulher, para a saúde mental do bebê, tá? Então, eu estava ali conversando com elas dessa importância. E naquela época, né? Mostrando para elas também
O quanto que é ruim uma cesárea desnecessária. Gente, a cesárea ela é muito importante. Graças a Deus o homem inventou, salva vidas. Mas o problema está em fazer cesárea como procedimento padrão. Tem hospitais que mais de 80% dos partos que acontecem lá são cesáreas. Tá? Então, claro que são cirurgias totalmente desnecessárias, sem evidências científicas, apenas para a comodidade do hospital e do médico, de ter a ordem fluindo no ambiente, né? O horário, eu sei que no dia tal, horário tal, eu vou fazer, vou receber um bebê e tal. Então, mantém a ordem do local, mas não respeita a saúde e saúde mental da mãe e do bebê. E aí, então, o que aconteceu? Eu comecei a falar para elas sobre isso, e elas nem eram mães, né? E só uma delas se tornou mãe hoje, tá? Mas a outra não. Mas o fato é que elas ficavam assim, tirando sarro de mim do que eu estava falando, né? Então elas ficavam falando: você fala isso? Porque você não teve parto ainda. Eu já tive colegas que tiveram, já tive familiares que tiveram e sofreram muito e tal. Então tem que ser cesárea sim, né? Você fala isso por causa disso, daquilo. Então, e eram duas psicólogas, tá? Uma já formada há muito mais tempo e outra formada praticamente comigo ali também, tá? Então, duas psicólogas sem conhecimento nenhum de psicologia do parto, falando coisas que o senso comum fala, porque o senso comum fala isso, né? As pessoas, a tia, a avó, a vizinha, falam. Só que um profissional falar isso é ruim. Um profissional falar isso é assinar, né, publicamente, que não sabe nada sobre aquele assunto e está agindo baseado em crenças populares, tá? E não em evidências científicas, e não numa psicologia, numa ciência, né, que estuda essa área, tá? Então, assim, existem muitos psicólogos, mas muitos psicólogos mesmos, tá? Talvez você que está assistindo agora aí essa live possa ser também um desses psicólogos que não compreendem a psicologia do parto, e tá tudo bem, né? Você não tem culpa, porque não te ensinaram isso na faculdade. O problema está em vocês receber aqui o conteúdo e informação e ainda assim, né? Pensar ao contrário, né? E ir a público, né? E trabalhar dentro da clínica e do hospital de forma contrária ao que as evidências científicas mostram. Então, quando eu trago para você agora a informação de que existe evidências científicas, que existe uma ciência, uma psicologia do parto, uma psicologia perinatal, aí é sua responsabilidade, então, buscar mais informações, né? Para a partir de agora poder atuar de uma forma mais ética, né? Baseada em conhecimento científico mesmo. Nós, enquanto psicólogos, podemos prevenir a violência obstétrica até numa técnica que nós temos chamada pré-natal psicológico. Dentro da técnica que nós, psicólogos perinatais, podemos utilizar, existe uma que é levar orientação para os nossos clientes, tá? E a gente costuma fazer em 6 encontros, né? Cada um com uma temática diferente para levar orientação, informação, para diminuir a ansiedade, estresse, né, desses nossos clientes aí nesse período perinatal. E um dos pontos que a gente sabe que incomoda muito e traz bastante desconforto e ansiedade é justamente o parto. Então, quando a gente leva informações sobre parto, inclusive sobre o que é violência obstétrica, o que é considerado ou não violência obstétrica, isso facilita para o nosso cliente poder exigir os seus direitos e ir atrás, né, de profissionais mais humanizados, adequados, e diminuir a chance dessa pessoa passar por uma violência obstétrica, tá? Então, sim, nós podemos prevenir por meio da orientação, por meio de palestras que a gente pode fazer, por meio de lives, tá? Levando a informação sobre isso. Então, quando a gente informa, sim, é possível a gente ajudar a diminuir a violência obstétrica. Só que ao abordar esse assunto de violência obstétrica com o meu cliente, por exemplo, é importantíssimo que eu tenha consciência de quem é o meu cliente e da cidade, da região em que ele está inserido. Por quê? Vamos supor que você é uma psicóloga da saúde pública que atende uma mulher que vai ter o bebê lá naquela única maternidade pública da sua cidade. Então, precisa ter cuidado porque tem coisas
que você vai falar para ajudar a evitar a violência obstétrica que ela possa sentir, mas tem coisas que não é possível. Vou dar um exemplo de 10 anos atrás, quando eu fazia um estágio. Eu moro na cidade de Bauru, mas dei aula por muitos anos na cidade de São Manuel, em uma universidade municipal lá. E lá eu oferecia estágios para os meus alunos de pré-natal psicológico. Então, eles iam nas unidades básicas de saúde e faziam pré-natal psicológico com grupos de gestantes das unidades básicas de saúde. E o que a gente identificou lá naquela cidade, naquela época, 10 anos atrás? Que os médicos não eram humanizados, eles trabalhavam bastante sem evidências científicas na hora do parto, e mais ainda, era negado para elas naquela época um direito por lei de ter um acompanhante. Então, eles impediam, eles falavam, não, você não pode ter acompanhante aqui, né? Tem que entrar sozinha e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Eu, quando percebi isso, rapidamente pedi para as minhas estagiárias, durante, né, o atendimento com essas gestantes nas unidades básicas de saúde, que elas orientassem essas mulheres a respeito da lei do acompanhante e pedi para que entregassem para ela a lei. Então, eu imprimia, entregava para as minhas alunas e minhas alunas distribuíam para as gestantes a lei, para que elas garantissem pelo menos esse direito, tá? E a gente começou a mudar a realidade lá nessa cidade, inclusive a partir dessa orientação. Era uma violência obstétrica que a gente conseguiu corrigir. Com o quê? Com informação. Levando informações. Eles ficaram com ódio de mim, claro, né? Nem queriam mais que eu desse aula lá, né? E fizesse esses estágios aí, mas enfim, a gente foi mudando coisas. Então, quer dizer, eu não conseguiria ali mudar tudo, né? Todos os tipos de violência obstétrica, episiotomia, lavagem intestinal, raspagem dos pelos pubianos, o jejum sem necessidade, eu não conseguiria todos. Então, eu tinha que tomar cuidado para que as minhas alunas não falassem tudo, né, para essas gestantes, porque elas não iam conseguir exigir tudo lá, tá? Com aqueles médicos, né, sem evidências, trabalhando ali, né, de uma forma... Então, eu não conseguia. Mas o que eu conseguiria? Então, eu fui trabalhando naquilo que eu conseguia, aos poucos, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado quando nós vamos levar informações sobre violência obstétrica para nossa cliente. É uma mulher que tem condições financeiras de trocar um médico? Ela não está, por exemplo, no serviço público de saúde, ela paga um plano médico e ela tem a chance de escolher um médico que é humanizado e um médico que não é humanizado. E os medos dela são de sofrer violência obstétrica. Eu consigo, então, levar informação para ela dizendo, olha, esse seu médico, ele faz mais cesárea ou mais parto normal? Quando as mulheres fazem parto normal com ele, tem episiotomia ou não tem? Você já investigou? Né? Então, eu levo as perguntas para ela investiga e ela começa a perceber, ufa, tá na hora de eu procurar um outro médico. Ainda bem, né, que eu tô fazendo terapia aqui e já consegui identificar essas coisas que se eu continuasse com esse médico, eu iria para um lado que eu sofreria violência obstétrica. Então, eu vou agora num outro aqui que eu já percebi que a maioria dos partos deles são assim, assado. Percebe? Então, consciência é importante. A gente não pode trabalhar com militância total, 100% nos atendimentos. Eu tenho que conhecer a realidade da minha cliente e daquele município. O que eu vou falar vai ser possível ser executado? Porque se não for possível, eu coloco essas informações para minha cliente, ela vai lá e exige. Muitas vezes ela não tem, o que vai acontecer? No pós-parto, ela vai apresentar depressão. Ela vai adoecer, vai ter problemas de saúde mental. Que quem começou esse problema de saúde mental fui eu, despreparada, apenas na militância, ali, ó, despreparada, levei informação para ela que eu não sabia se os médicos daquela cidade, se ela teria condições financeiras de buscar outra coisa e tal. Simplesmente vomitei, falei para ela, passei informações e agora eu tenho que lidar com a depressão que vem no pós-parto por causa de coisas que não foi possível. Então, eu tenho que ter consciência, discernimento, mais uma vez, com conhecimento em psicologia perinatal, mais uma vez, com conhecimento em psicologia do parto, eu facilito isso, tá? E às vezes você pode estar pensando aí, eu sofri violência obstétrica, sei muito bem como é isso e posso orientar sobre. Desculpa te dizer mais uma vez, a sua experiência pessoal
pertence a você. Você não pode atender as pessoas baseado nas suas experiências. Você precisa, sim, ter conhecimento científico, precisa, sim, ter conhecimento de psicologia perinatal, de psicologia do parto, para trabalhar com a sua cliente. Não é porque você passou por uma violência obstétrica, lamentavelmente, que você sabe orientar a sua cliente, tá? Por exemplo, o que você saberia? Você passou por violência obstétrica, mas o que você saberia cientificamente, baseado na psicologia do parto, por exemplo, sobre os possíveis problemas de saúde mental no pós-parto que uma violência obstétrica pode causar? Você já tinha ouvido falar em tocofobia? Você conhece o transtorno de estresse pós-traumático por causa do parto? Você sabe a prevalência de mulheres com sintomas de depressão no pós-parto, porque assim, sabe? Então, são coisas que precisam saber para atuar. Não basta você ter passado pela violência, né? E saber que você ficou triste, aconteceu alguma coisa, né? Não amamentou, sei lá, alguma coisa assim. Não. Essa é a sua experiência. Agora, e o conhecimento por trás disso, de verdade? Precisa ter. E outra coisa, mesmo aquelas pessoas que entendem tudo de parto humanizado, de violência obstétrica, que são militantes, não basta. Tem que ter conhecimento de psicologia perinatal e psicologia do parto, exatamente para não sair militando, falando coisas para a cliente que, no final das contas, vai trazer para ela mais problemas de saúde mental futuro, por conta dela estar numa sociedade, num hospital, ou passando por um médico, que as coisas não vão acontecer. Então, quem trabalha com a psicologia perinatal e tem esses conhecimentos, ela consegue ponderar isso, né? Consegue entender até onde pode ir e até onde não pode ir, para não trazer problemas de saúde mental. Rafa, e para a gente encerrar, como então os psicólogos podem ter segurança no atendimento que implique em conhecimento de psicologia do parto? E aí, psicóloga, se você recebesse uma cliente que está grávida e já passou por violência obstétrica em gestação anterior, e ela chega com a queixa de ansiedade, medo do parto, você se sentiria agora mais segura para conduzir esse caso? A cada 4 mulheres, uma sofre violência obstétrica. E elas apresentam alta ansiedade em uma nova gestação. Então, quando ela engravida de novo, aquela lembrança da violência obstétrica que ela passou traz uma alta ansiedade para ela. E poucos psicólogos conseguem trabalhar com essa queixa de forma segura, justamente por não conhecer a psicologia perinatal. Para atender com segurança, é preciso conhecer a psicologia perinatal, é preciso conhecer a psicologia do parto, pois os conhecimentos dos profissionais sobre psicologia do parto faz toda a diferença no atendimento que vai despender aí para cliente. Lá no nosso mini curso de psicologia perinatal e da parentalidade, eu vou falar sobre esse assunto. Então, por isso é muito importante você estar lá. Ah, Rafaela, mas só com o que eu aprendi aqui não basta nesta live? Eu preciso realmente estar neste mini curso? Olha, aqui eu não ensinei nenhum ticozinho, nenhum arranhãozinho sobre a psicologia do parto. Aqui eu te trouxe pensamentos, eu te trouxe questões, eu tentei te incomodar, eu tentei deixar você ou muito fã meu ou me odiando, né? Porque é assim que tem que ser, né? Seja frio ou quente, que o morno a gente, né, vomita. Então, assim, se você ficou neutro, eu não consegui atingir meu objetivo aqui. Agora, se você tá morrendo de ódio de mim, ou se você já tá morrendo de amores, é essa a minha intenção, né? Que eu tenha provocado coisas em você e te tirado da zona de conforto. É essa a intenção aqui. Porque só assim a gente consegue colocar a cacholinha para, né, pensar. Só assim a gente consegue sair da nossa zona de conforto e consegue, né, estudando mais, se aprimorando mais, entendendo mais, tá? Então, é importante que a gente tenha conhecimento, sim, é importante que você tenha se sentido com mais motivação ainda para ir assistir o nosso mini curso de psicologia perinatal e da parentalidade, porque aqui eu não ensinei ainda nada, eu só trouxe provocações para você, tá? A cada 4 mulheres, uma sofre, então, de violência obstétrica. As outras vão precisar do psicólogo na cena de parto, pelo medo que vem
né, suscitando nelas por conta, né, de evitar consequências negativas aí com uma violência obstétrica. E também a gente precisa trabalhar com um bebê, tá? Porque se a mulher ela passa por violência obstétrica e sente, então, transtornos mentais, né? Se ela adoece, se ela apresenta alguma alteração emocional significativa, o bebê também vai sofrer as consequências disso, tá? Como eu já falei, prematuridade, dificuldades na amamentação, na relação, na vinculação mãe-bebê, nas práticas educativas parentais que essa mulher vai oferecer para esse bebê, na estimulação para o desenvolvimento infantil que vai oferecer para esse bebê. Então, tudo isso vai implicar, tá, gente? Por isso que é importante a gente ter o conhecimento da psicologia perinatal para a gente trabalhar não só com a mulher, mas com esse bebê também. Evitar uma série de prejuízos aí para esse bebê também. Nós podemos atender essas mulheres e ajudar a diminuir a violência obstétrica com os problemas de saúde mental ocasionados pelo medo do parto e evitar consequências negativas geradas aí também para esse bebê. E se você entendeu isso, que é possível, que a gente pode fazer isso, coloca aí agora a hashtag Psi por um mundo melhor, tá? Então, para quem conseguiu entender a importância de se conhecer a psicologia do parto, né, por meio dos estudos da psicologia perinatal, para poder fazer algo melhor, baseado em evidências para os nossos clientes, não importa se eu atendo na clínica, no hospital, no serviço público de saúde, coloca aí, então, Psi por um mundo melhor, porque eu vou saber que você assistiu essa live e que você se sentiu tocado, se sentiu tocada, né, para estudar mais, para conhecer mais e ir lá para o nosso mini curso de psicologia perinatal e da parentalidade, porque lá vai estar o ouro. Aqui nas lives eu entrego, né, questões, provocações, né, que fazem você querer ainda mais saber mais sobre essas questões. Mas o ouro será entregue lá no nosso mini curso de psicologia perinatal e da parentalidade. Você precisa estar lá nesse evento. Se você já garantiu a sua vaga, marca na sua agenda e não perca por nada, nenhuma das 3 aulas. E se você ainda não fez a sua inscrição para participar deste evento, está aberto, você pode garantir a sua vaga. O link para você fazer a sua inscrição gratuita para participar desse evento é mater.link. Entra lá no Google, digita mater.link, que você vai ser direcionado para a nossa página, onde você vai deixar ali o seu nome, o seu e-mail e pronto. Não vai gastar nada com isso. Faz a sua inscrição, compartilha com seus colegas psicólogos, psicoterapeutas também. Quanto mais psicólogos tiverem informação a respeito dessa questão, melhor, né? Mais a gente vai conseguir trabalhar para a construção de um mundo melhor. E falando em Psi por um mundo melhor, eu quero aproveitar para te convidar também para participar do nosso canal do Telegram, onde todos os dias eu posto um conteúdo sobre psicologia perinatal, tá? É um canal aberto no Telegram, você não paga nada. O link tá aqui, ó, mater.link/canal. Então você digita, você vai entrar lá no nosso canal do Telegram e todos os dias você vai receber informações gratuitas sobre psicologia perinatal. Então, se você gostou dessa live, significa que você vai gostar de todos os conteúdos que eu posto lá. E o bom de entrar nesse canal é que você não vai receber as mensagens a partir do dia que você entrou, mas todas as outras mensagens ficam salvas lá para você poder ver se algum tema que te interessa já foi falado ali e você pode ouvir a respeito, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Hoje, no período da tarde, a gente tem mais live às 5 horas, tá? E o tema da live de hoje, às 5 horas da tarde, é: psicóloga, você teria segurança para atender uma mulher que diz que não ama o filho? E aí, você se sentiria seguro de receber uma mulher que chega na clínica e fala, eu não amo meu filho? Você se sentiria? Você quer descobrir como se sentir mais segura para atender questões como essa? Então, 5 horas da tarde, eu te espero hoje na nossa live. Maravilha, então vamos encerrando por aqui. Tiveram muitas dúvidas, caso alguma tenha aí passado batido, não tenha sido respondido, a Rafa sempre abre uma caixinha de perguntas lá no Instagram, então saindo daqui vocês podem ir para lá que vai ter uma caixinha lá para vocês deixarem as perguntas.
E é isso, né, gente? Não marca bobeira, não. Quem ainda não fez inscrição no mini curso, sai daqui e vai direto para lá garantir a sua vaga, se você quer ter segurança na sua atuação, tá? Com mães, pais, bebês, gestantes. Então, não perde tempo, tá? Vem para a psicologia perinatal. E na semana que vem nós vamos falar sobre como se divulgar com ética nas redes sociais. Então não perca, tá bom? Obrigada a todos vocês que ficaram com a gente e até às 15 horas, até às 17 horas com a próxima live. Tchau, tchau.